Então você quer começar a estudar pro Enem, mas não tem a menor ideia do que vai fazer, ou você já estuda pro Enem, mas quer refinar seu estudo. Eu vou dizer hoje o que eu faria se eu fosse começar do zero, já sabendo tudo que eu sei depois de ter passado em medicina na USP. Se eu tivesse seguido esse modelo, talvez eu já tivesse passado antes. Bom, mas como conhecimento se faz com experiência, hoje eu quero passar essa minha experiência para você. Cara, a primeira coisa que eu faria era buscar um bom curso, um bom material. Sem dúvidas, isso é muito, muito importante. Principalmente bons professores. Professores com boas didáticas. A didática do professor é essencial para você. Por exemplo, no meu ano de preparação, eu achei o professor Felipe Pereira e o meu curso do Poliedro, que tem ótimos professores também e um ótimo material. Tá, mas e se eu não tivesse dinheiro para ter um cursinho caro ou não tivesse dinheiro para ter nenhum cursinho? Eu ia selecionar dentro do YouTube os professores que tivessem uma melhor didática. Eu ia procurar professores de cada matéria e tentar buscar materiais solidários. Por exemplo, o material do ESAG. É um ótimo material e ele é de graça. Então essas seriam coisas que eu faria. Outra coisa, eu ia buscar simulados. Existem vários simulados dispersos pela internet, então você consegue achar com certeza. E esses simulados vão ser essenciais para o que eu vou fazer. Ao invés de estudar aleatoriamente, eu determinaria um tempo fixo para cada aula. Então eu ia estimar quanto tempo tinha cada aula e ia determinar esse tempo para facilitar a montagem de um cronograma. O cronograma é muito importante para você otimizar seu gasto energético. Você não vai gastar tempo pensando no que você tem que fazer em seguida. Você só vai lá e faz. Isso te ajuda muito a focar e ter uma disciplina bem melhor. Eu também procuraria um lugar para corrigir minhas redações. E de preferência uma correção menos massificada. Plataformas com correções muito massificadas costumam ter correções bem distantes do Enem. E essas correções atrapalham bastante. Então ia ser a área que eu ia mais investir, que é a área da correção da redação. Correção da redação para mim é essencial. O curso de redação você poderia encontrar até algum gratuito na internet, que seria bem simples. Então focar na correção seria essencial para mim. Caso eu escolhesse um cursinho base, eu ia também procurar algumas matérias isoladas, que foi o que eu fiz com a matéria de linguagem do professor Felipe Pereira. Essas matérias isoladas iam me ajudar a suprir minhas deficiências em outros assuntos. Claro que você se entupir de isoladas não vai ajudar muito, a não ser que você esteja montando um cronograma baseado somente em isoladas, sem um curso base com material didático por cima. Aí sim valeria a pena. Mas só que caso você já tenha um curso base, não valeria a pena você ter tantas matérias isoladas e eu não faria isso no meu ano de preparação se eu estivesse começando do zero. Eu começaria a resolver provas antigas e simulados semanalmente. Mesmo que eu não conseguisse resolver tudo em um dia, eu poderia desmembrar durante a semana, fazer 15 questões em cada dia da semana ou alguma coisa assim, porque isso ia me ajudar muito. E nos sábados, com certeza, dedicaria para fazer os simulados. Os simulados para mim são as maiores formas de revisão. Claro que eu vou falar um pouco mais sobre revisão, mas só que se você faz 15, 20 simulados no ano e você nunca mais viu um assunto em nenhum desses simulados, provavelmente esse assunto não é importante. Então você revisar por simulados ajuda muito. Os simulados também são muito importantes para você entender quais são as matérias que você tem maior dificuldade. E aí você consegue rever elas mais vezes. Eu não ia me prender a um cronograma completamente fixo. Então o cronograma que eu quero dizer é: essa semana eu tenho que usar essa matéria, na outra semana eu tenho que usar outra matéria. Se eu não tivesse entendendo uma matéria que eu já estudei, eu voltaria nela. Eu acho isso um dos maiores erros que vocês cometem muitas vezes. Vocês cometem isso por medo de faltar assunto. Mas só que dá tempo. E você precisa rever a base. Se você não consegue entender uma matéria mais básica, não adianta você avançar. Se você avançar sem entender a mais básica, você não vai entender a mais avançada. E normalmente as matérias mais básicas, matérias de início de ano, são as que mais caem. Então, muitas vezes você termina o ano e passa ano e passa ano e passa ano e você continua com deficiência nas mesmas matérias e nos mesmos assuntos. No meu cronograma eu criaria um turno e um contraturno. Pra mim seria de manhã o turno onde eu assisto as aulas e de tarde onde eu faço exercícios. Seria aceitável entre 15 e 25 exercícios de cada aula. Mas esses exercícios teriam que ser feitos de forma ativa. Eu prestar atenção no que eu tô errando, prestar atenção se eu tô dominando o assunto na hora de fazer as questões. Não adianta nada simplesmente fazer as questões, errar tudo, olhar uma resolução e pular. Não, isso não serve pra nada. Você precisa usar os exercícios pra realmente fixar o assunto. Então se eu precisasse voltar na teoria durante os exercícios, pra mim não teria o menor problema. Eu dedicaria mais tempo a essas matérias. Ainda mais se elas forem de alta prioridade. Aí eu ia dedicar muito tempo até eu realmente dominar elas. Eu também procuraria uma forma de terminar o conteúdo antes. E essa forma envolve provavelmente alta carga horária. Isso caso você tenha tempo para ter uma alta carga horária, porque eu entendo que existem exceções nas rotinas de cada um. Dentro dessa alta carga horária, eu tentaria terminar as matérias até mais ou menos setembro, para eu ter um tempo de revisão onde eu revisaria todas as matérias. Eu ia rever tudo, para ver se eu não esqueci algum conceitozinho, alguma coisa importante, e também para dar tempo de eu rever coisas que eu não entendi tão bem, tão fortemente durante o ano. Mas se no processo de dominar os assuntos não sobrar tempo, também não teria problema, porque eu tendo dominado os assuntos já estaria suficiente pro vestibular. Se eu estivesse começando, eu separaria meus erros provavelmente num caderno ou numa pasta. Tiraria print caso eu tivesse num tablet, ou simplesmente anotaria. Se eu tivesse impresso os simulados, eu classificaria os simulados, simulado 1, simulado 2, simulado 3 e anotaria: erro nessas matérias no simulado tal. Eu poderia voltar para fazer essas questões, ou também poderia servir simplesmente de estatística. Eu ia perceber que eu erro muitas questões por lacuna de conteúdo em óptica geométrica. Então eu ia voltar em óptica geométrica, porque não adianta nada eu ignorar só as
matéria se eu tinha claras lacunas de conteúdo nela. Então, mesmo que não fosse uma matéria de tanta incidência, eu não podia aceitar que simplesmente se ela caísse eu ia errar e é isso. Então sim, eu com certeza criaria uma espécie de caderno de erro. E sempre que possível eu faria provas das áreas que eu tinha dificuldade no Enem. Então como eu fazia com o Felipe Pereira? Quase sempre que eu tinha tempo livre, eu fazia uma prova de linguagem. Então caso você tenha uma dificuldade de prova de matemática, você pode dedicar alguns tempos livres, alguns feriados, para você fazer só a prova de matemática, só as 45 questões de matemática. Eu sei que é pesado, mas só que você precisa se acostumar com coisas pesadas e vai te ajudar muito a melhorar nessas matérias, principalmente porque você consegue acompanhar sua evolução com as aulas, ou também acompanhar sua não evolução e mudar de estratégia. Claro que não é para você fazer uma prova e mal e falar assim, putz, minha estratégia tá funcionando. Não existe milagre, mas também não adianta você estar fazendo vários simulados, 2 meses, 3 meses simulados, estagnado na mesma quantidade de acerto. Aí você tá fazendo alguma coisa errada. Eu procuraria criar um ambiente de prova sempre que fosse fazer o simulado, para tentar viver o Enem antes do Enem. Isso é essencial para você controlar sua ansiedade durante a prova. E procurar sempre uma terapia, porque a ansiedade é um dos maiores problemas na hora da prova. Não tem jeito, se você fizer a prova nervoso ou ansioso, você vai cair seu desempenho. Claro que existe o sentimento de urgência. É impossível você chegar à prova completamente tranquilo, salvo raras exceções. Mas só que também você não pode chegar com a crise de pânico, uma crise de ansiedade, como aconteceu muito durante a FUVEST desse ano. Então sim, eu procuraria fazer sempre esses simulados com um clima parecido com o Enem, para poder quando chegar no dia do Enem, eu simplesmente sentir que tá fazendo mais um simulado. Se hoje eu fosse estudar pro Enem, eu faria tudo isso. E o melhor momento de você começar é agora. Sempre muitas pessoas têm uma dúvida. Ah, será que ainda dá tempo? Será que ainda dá tempo? Não sei, depende muito do seu caso, mas eu te garanto que se você não começar a estudar, não vai dar tempo nunca. Então mesmo que você não consiga passar exatamente nesse ano, você começar esse tipo de preparação, como eu descrevi aqui agora, vai ser essencial para você. Se tiver muita dificuldade, pode me chamar na DM do Instagram, eu dou mentoria, eu converso com você e a gente pode organizar todo o seu ano. Se inscreva no canal, qualquer dúvida pode me contatar. Muito obrigado a todos que assistiram. Um abraço e voltem sempre.